Boa noite. Na apresentação de hoje falaremos sobre o uso seguro de medicamentos. Você já deve ter ouvido falar sobre alguns casos relacionados com o mau uso, ou até mesmo casos de sequelas e mortes causadas pelo medicamento mal administrado. No Brasil hoje, não diferentemente de outros países, temos números relevantes a respeito de complicações por esse tipo, já que o brasileiro tem um certo costume de praticar a automedicação, elevando dados estatísticos a respeito dos problemas. Os problemas que mais aumentam esse índice são problemas relacionados com o mau armazenamento. Às vezes o medicamento pode dar vencido e às vezes o sujeito tem ali uma microfarmácia em casa que mistura numa caixa um monte de medicamentos, a maioria deles sem rótulo, enfim. Uma série de fatores ali que pode comprometer o tratamento e levar à automedicação. No Brasil hoje, cerca de 79% da população admite tomar medicamentos sem acompanhamento profissional. E com esses dados vamos trazer outros dados a respeito dos problemas causados pelo uso indiscriminado de medicamentos. Nesse slide temos as estatísticas de influência por prescritores leigos. Podemos observar aqui que 68% da população é influenciada por algum familiar. Acho que muita gente já deve ter presenciado um familiar indicar um medicamento para outra pessoa, só porque com ela deu certo. Enfim, 41% da população recebe prescrição de amigos. Artista de TV, às vezes aparece um influenciador que não entende nada de medicamentos, divulgam, um medicamento que deu certo para outra coisa com ele. 16% da população é influenciada por esses artistas. Vizinhos também indicam para 27% da população. É a partir daí que começa todos esses problemas da automedicação e fazem elevar esse índice. Existe uma série de fatores que levam as pessoas a se medicarem sozinhas, por sua conta e risco. Pesquisas apontam dados percentuais que revelam do maior para o menor número quais os sintomas que levam essas pessoas a cometerem a automedicação. Dentre esses percentuais, o maior observado é de 56%, onde as pessoas se automedicam por dor de cabeça. Existem também outros sintomas que levam as pessoas a se automedicarem, por exemplo, a febre e o resfriado, com números respectivamente altos entre 32% e 31%. Observa-se que os menores percentuais encontrados nessa pesquisa são de alergia e cólicas abdominais, com 13%, e congestão nasal, em 9%. Bom, aqui tem alguns dados de medicamentos muito comuns usados de forma incorreta. Os primeiros aqui são os analgésicos e anti-inflamatórios, que estão entre os mais utilizados no Brasil. Como não exigem receita médica, eles fazem parte do nosso dia para enfrentar dores de cabeça, dores nas costas, dores musculares ou algumas inflamações como infecção de garganta. Logo depois dos analgésicos e anti-inflamatórios vem relaxante muscular, antitérmicos, descongestionante nasal, expectorante e antiácido, e também os antibióticos, que na minha opinião são os mais perigosos, né? Os antibióticos, quando são usados de forma errada, eles geram uma seleção de bactérias, fazendo com que as mais fracas morram e as mais resistentes permaneçam. Assim, as resistentes geram outras bactérias multirreversíveis. A intoxicação medicamentosa refere-se ao desenvolvimento de efeitos adversos associados à exposição a determinadas doses de substâncias químicas ou fármacos. A intoxicação é um efeito medicamentoso dose-dependente, variável com a predisposição individual do usuário e com as várias interações enzimáticas de indução ou inibição do metabolismo da droga. A maioria dos medicamentos que elevam esse índice naturalmente causam reações adversas e levam à intoxicação devido ao excesso de dosagem. Cerca de 20% das intoxicações resultam em óbito.
Para a prevenção e a diminuição desse número, é indispensável o auxílio farmacêutico e manter o menor número de medicamentos estocados em casa. O farmacêutico é o profissional responsável por promover o uso racional e seguro dos medicamentos, através da educação em saúde, dispensação segura de medicamentos, otimização da farmacoterapia, garantindo segurança e efetividade no tratamento farmacológico. Ajuda a evitar a automedicação, para evitar problemas futuros dos pacientes, além de ser o profissional responsável pela identificação e resolução de problemas relacionados aos medicamentos, conhecidos também como PRM. Milhares de mortes e internações por intoxicação são evitadas no mundo todos os anos, devido à presença do profissional farmacêutico. Bom, vou falar um pouco sobre o que é a intoxicação por medicamentos. Ela acontece devido à alta ingestão dos remédios, quando uma pessoa ela toma uma quantidade acima do indicado de um tipo de medicamento, ou se ela ingere vários tipos de remédios, ela pode acabar se envenenando, né, se intoxicando. E o que acontece, né? Quando ela ingere essa quantidade acima da recomendada, da indicada, o corpo ele vai manifestar diversos sintomas, como por exemplo, sudorese, diarreia, vômito, tontura, palpitação cardíaca acelerada e aumento da salivação. Pode ser alguns sintomas de que você pode ter se intoxicado, né, com o medicamento. Existem algumas pessoas que, com o objetivo de aliviar os sintomas, como de uma gripe, por exemplo, elas acabam tomando uma maior quantidade de comprimidos e um certo remédio pode se curar rapidamente. Porém, não é assim que funciona. Você tomar uma quantidade acima, você se superdosar, não vai resolver o problema mais rapidamente. Não significa que será resolvido mais rapidamente. Mas muito pelo contrário, você pode acabar se intoxicando, né? Boa parte dessas intoxicações por medicamentos acontecem com crianças. As crianças são uma das principais vítimas desse tipo de acidente. E a razão é simples. Alguns medicamentos são atrativos, se parecem até mesmo com bala ou doce. Por ser mais docinhos, eles acham, colocam na boca, ou às vezes por o produto tá um pouco longe, aí ele viu o remédio ali embaixo, colocou na boca ou pegou para brincar. Na ausência dos pais, eles sempre vão pegar e consumir comprimido ou demais tipos de remédio e acabam sofrendo com a intoxicação, que pode levar a uma alergia, que pode levar a um caso sério. A intoxicação por medicamentos em criança cresce de uma forma exponencial, não só no Brasil, mas no mundo. Estudos já comprovam isso. Por exemplo, o estudo coordenado pelo CINITOX, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é um órgão ligado tanto à Fiocruz quanto ao Ministério da Saúde, já divulgou estudos informando que crianças na faixa de 2 a 3 anos são as principais vítimas. E isso está ligado a uma série de fatores, como por exemplo, a falta de um responsável por perto, a atuação irresponsável dos responsáveis, por exemplo, o pai ou a mãe, por falta de instrução, acaba dando à criança a mesma substância, na mesma concentração que é dada a um adulto. Já sabemos hoje que medicamentos em gotas são destinados a crianças, por exemplo, principalmente devido ao seu peso, devido à sua pouca idade, né, a concentração acaba sendo menor. E isso muitas vezes não é observado pelos pais e acaba sim gerando em uma superdosagem, em uma intoxicação. Outro ponto importante é a segurança, a guarda desses medicamentos em um local inadequado, de fácil acesso a essas crianças, que olham para aquela caixa colorida e acabam associando aquilo ali a um doce, a uma bala, a um bombom, e os pais estão possivelmente escondendo.
né? Até a forma do medicamento, comprimido, uma draga, acaba lembrando um doce. Então as crianças vendo isso, né, devido à sua pouca idade, sem saber necessariamente o que aquilo é, acaba consumindo devido também à possibilidade de acesso a esses medicamentos. Então, uma observação adequada, uma responsabilidade, uma guarda, né, em um local adequado é crucial para evitar esses casos. O que fazer diante da intoxicação por medicamentos? Quando houver uma intoxicação por medicamentos, é necessário agir rapidamente. O importante é levar o paciente ao hospital e não dar nenhum tipo de medicamento a fim de aliviar os sintomas já sentidos, né? Somente no hospital, os enfermeiros e os médicos vão poder tomar suas providências. É claro que para evitar que isso aconteça, principalmente com as crianças, é muito importante ter a supervisão dos pais presentes. É muito importante também colocar os remédios fora do alcance das crianças e jamais deixe os medicamentos em lugares baixos ou de fácil acesso para elas. Na hora de tomar uma medicação, também é preciso ter sempre um adulto por perto e não deixar que as crianças se automediquem sozinhos. E também é fundamental que os pais se atentem à dose indicada e não dê remédio para as crianças sem ao menos passar por uma consulta e ter uma prescrição médica, né? É muito comum, ao ter um simples resfriado, alguma coisa leve, simples, né, entre aspas, que os pais mediquem os filhos, sem antes confirmar com o profissional se é exatamente indicado aquele medicamento para tal sintomas ou não. Às vezes pode funcionar, mas é essencial passar por uma consulta, ter um encaminhamento, né, adequado, de acordo com quantidades, tudo isso. Por isso que nem tudo que faz bem a um faz bem para o outro. Então devemos ter muita atenção de acordo nisso.